Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui neste dia para estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio e uma bênção muito especial estar aqui neste dia para compartilhar a palavra de Deus com aqueles que estão aqui presentes. Para mim é um privilégio e uma bênção muito especial me dirigir a cada um de vocês. Eu peço que o Deus eterno, o nosso amado Senhor Jesus Cristo, continue abençoando a cada um de vocês que semanalmente estão aqui presencialmente neste local de adoração para ouvir a palavra de Deus. Eu agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo por toda a atenção que vocês têm dado para a palavra de Deus. Então que Deus lhes abençoe. Eu também estou muito grato também com aqueles que têm nos acompanhado através do YouTube. Eu peço que Deus lhes abençoe grandemente, que Deus possa edificar as suas vidas e que vocês possam ser alimentados com a palavra de Deus. Não se esqueça de deixar o seu like ou o seu dislike, de comentar, compartilhar com outras pessoas, para que esta mensagem, este sermão, possa abençoar outras pessoas, assim como abençoou a cada um de vocês. Então saibam que eu estou muito grato à amável audiência que vocês têm nos dado e eu peço que a cada dia vocês possam ser ricamente abençoados com a exposição da palavra de Deus. E você que é novo, você que tem nos acompanhado e ainda não tem se inscrito no nosso canal, clique aí na barrinha de inscrições aí abaixo do vídeo, deixe seu like ou seu dislike, seu comentário. Compartilhe também com seus irmãos em Cristo, para que assim esta mensagem possa se difundir para mais pessoas e o YouTube possa entender que esses sermões estão sendo relevantes e que assim o Evangelho possa ser propagado aí pelas redes sociais e assim mais e mais pessoas possam ser edificadas com a palavra de Deus. Obrigado pela audiência de cada um de vocês e peço que Deus lhes abençoe grandemente. Eu também agradeço pela oportunidade que o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo tem me dado de todos os domingos estar aqui neste local de adoração, estar expondo a palavra de Deus. Eu agradeço por essa oportunidade que Ele tem me dado e oro que Ele me dê a cada dia saúde para que eu possa estar expondo com cada vez mais propriedade a sua gloriosa palavra. Então que o Deus eterno nos abençoe. Sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo aí no livro das Revelações, no livro do Apocalipse, no capítulo 14 e no versículo 8. E hoje nós vamos estar falando a respeito da queda de Babilônia. Vai ser só apenas um toque, porque a partir do capítulo 17 é que nós iremos tratar mais aprofundadamente a respeito desta questão, mas hoje vamos estar aí dando um leve toque neste tópico, nesta questão que é abordada pelo apóstolo João aqui no livro das Revelações, no capítulo 14, de versículo 8. Então, livro de Revelações, capítulo 14 e versículo 8, nos diz assim, seguiu-se outro anjo, ou seja, João vê outro anjo aí, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas. Então, João ele descreve a queda daquela que ele chama de Grande Babilônia, a mãe de toda imoralidade e de toda prostituição, de toda idolatria. Ao longo da história, meus irmãos, este verso aqui, ele teve não menos do que 3 interpretações do que João estava querendo dizer. E sempre há uma interpretação que ela é mais consistente com a abordagem do texto. Então, com a proposta do texto. A primeira interpretação que os crentes primitivos deram a este verso é que Babilônia aqui tratava-se do Império Romano, visto que o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 5 e versículo 13, ele faz referência a Roma como Babilônia. Então ele se refere a Roma como Babilônia. Textos apócrifos, como Oráculos Sibilinos, que é um texto judaico,
se refere a Roma como Babilônia, e também o livro de 2 Esdras, e também o Apocalipse de Baruque também fala a respeito de Roma como sendo Babilônia. Então é bem provável que os crentes primitivos eles entendessem que quando os autores bíblicos falavam a respeito de Babilônia, na questão do Novo Testamento, estava fazendo referência ao Império Romano, porque é bem provável que eles entendessem que Roma tivesse personificado e tivesse ressuscitado toda a imoralidade, toda a idolatria da antiga Babilônia, pois os romanos eles eram tão promíscuos, tão idólatras, tão imorais quanto os próprios babilônicos da antiguidade. E uma segunda interpretação que foi dada também é que talvez a antiga Babilônia fosse ressurgir em um período futurístico. E por fim, a terceira interpretação, que eu entendo que é a mais consistente com a abordagem do texto, diz que essa Babilônia que João vê caindo trata-se do império do anticristo, orientado pela religião do iníquo, que vai ser pregada e difundida, espalhada pelo falso profeta. Portanto, o vinho da sua prostituição, ao meu modo de entender, meus irmãos, trata-se da marca da besta, trata-se do 666, que, como dito em exposições anteriores, ao meu modo de entender, não é uma marca física, não é uma marca literal, mas é uma marca espiritual, uma marca ideológica. Então, sendo assim, com essa ideologia, o falso profeta, com esse ensino falso, ele irá direcionar toda a adoração ao anticristo. O falso profeta intoxicará a mente de todos os moradores da terra a partir deste falso ensino e os tornará loucos, perdidos e embriagados com a mentira e prontos para a morte. Porque a idolatria, todo tipo de imoralidade que Babilônia estiver pregando nos dias finais, irá culminar na morte espiritual, na eterna separação de Deus. Veja comigo o que diz o capítulo 17 e versículo 2. Vejam bem o que diz aqui, capítulo 17 do livro das Revelações e versículo 2. Diz assim, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Eu vou ler o versículo 1, por questão de contexto. Veja o que ele diz aqui. Veio um dos 7 anjos que tem as sete taças e falou comigo dizendo, vem e mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha assentada sobre muitas águas. A grande meretriz aqui que João aponta é uma religião apóstata, uma religião falsa, que é a religião pregada pelo falso profeta. E o fato dela estar sentada sobre muitas águas aí, quer dizer que ela está sentada sobre todas as nações. E deste modo, esse ensino falso, a marca da besta, será um ensino de uma religião que será universal, que vai dominar o mundo inteiro. Então ele diz que foi com essa ideologia, com esse falso ensino aí, que os reis da terra se prostituíram. E com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam sobre a terra. E no versículo 4 do capítulo 17, João ele ainda segue falando a respeito aqui da meretriz. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante, de abominações e com as imundícias da sua prostituição. E no capítulo 18, e versículo 3, também fala a respeito desse vinho da sua prostituição, desse falso ensino, que, como eu disse para vocês, ao meu modo de entender, trata-se da marca da besta. E diz assim, pois todas as nações têm bebido do vinho, do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. E um tempo atrás, quando eu expunha o capítulo 13 do livro das Revelações, eu dizia para vocês que essa marca ideológica, essa marca da besta seria uma marca financeira também,
porque as pessoas não poderiam comprar e não poderiam vender se não tivessem essa marca. E aqui no capítulo 18 nós vimos aí que os mercadores da terra também se prostituíram, ou seja, os empresários, aqueles que têm empresas, aqueles que vendem seus produtos, também vão se prostituir com o vinho da prostituição da Grande Babilônia. E por meio desse vinho da prostituição, a religião falsa, o falso profeta fará um convite para todas as nações. E esse convite é o mesmo convite da mulher adúltera do capítulo 7 do livro de Provérbios. Veja o que diz aí o capítulo 7 de Provérbios. Provérbios 7, de versículo 4 até o 27. Veja o que nos diz aqui, ó. É o mesmo convite que o falso profeta fará. E se vocês se recordam, o convite da mulher adúltera no capítulo 7 de Provérbios é um convite que atrai as pessoas para a morte. É um convite aí que será um convite traiçoeiro. Então aqui no capítulo 7 de Provérbios, de versículo 4 ao 27, diz assim, ó: Vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carente de juízo. Então era alguém sem juízo, alguém falto aí de entendimento, era um nécio. Assim como aqueles que vão se embriagar aí com o vinho do furor da Grande Babilônia, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da sua casa, à tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta e astuta de coração. Então também é um convite astuto que virá por parte do falso profeta, e apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa, ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos, ou seja, procurando alguém para que possa ali engambelar com a sua astúcia, com a sua prostituição, com a sua sutileza. Então ela fica andando para lá e para cá, e a Grande Babilônia será da mesma forma. O falso profeta, que é o seu emissário, estará andando por todas as partes, procurando quem ele possa engambelar aí com o seu falso ensino. E vejam bem aí, ó. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos. Por isso saí ao teu encontro, a buscar-te, e te achei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem e embriaguemo-nos com as delícias do amor, até pela manhã, gozemos de amores. Porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe, levou consigo um saquitel de dinheiro, só por volta da lua cheia ele tornará para casa. E o verso 21 conclui assim, ó: seduziu-o com as suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E ele num instante a segue, como o boi que vai para o matadouro, como o cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. E muitos aí, meus irmãos, serão arrebanhados pelo falso profeta, pelo falso ensino, por essa marca da besta, por essa desgraçada ideologia que estará pairando no mundo e estará aí distorcendo toda a realidade, levando os homens aí como bois para o matadouro. E eles só vão perceber quando a morte atravessar a sua vida, quando eles estiverem eternamente separados de Deus. E diz assim, ó: agora, pois, filho, dá-me ouvidos e se atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela e não andes perdido nas suas veredas. Porque a muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. E no capítulo 9, de versículo 13 ao 18, também fala um pouco mais aqui desta mulher louca, e diz assim, ó: o convite da mulher
loucura. Aqui o epígrafe, o título da leitura em nossa versão aqui, Almeida Revista Atualizada, e diz assim, capítulo 9 de Provérbios, de versículo 13 até o 18. A loucura é a mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta de sua casa nas alturas da cidade, toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui, e aos faltos de senso diz, as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável, ou seja, fazer o que é errado é correto. É o que ela está falando aqui, E o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Então, o convite do falso profeta será o mesmo convite da mulher adúltera, da prostituta, que ali com o seu falso ensinamento, com a sua sedução, com a sua sutileza, atrai os homens até a si. E depois ela leva eles para caminhos de perdição, para caminhos da morte. E desta forma os homens só vão perceber, como disse o texto aí de Provérbios, quando a flecha lhe atravessar o coração, quando o falso ensino o levar para as profundezas do inferno, para o lago de fogo que arde com enxofre. Pois é um convite traiçoeiro, um convite que os levará para a morte e para a perdição eterna. E eu posso dizer para vocês, morte e perdição eterna trata-se de eterna separação de Deus. Os homens continuarão eternamente morrendo no inferno, sofrendo tormentos ali em cadeias, porque Jesus ele disse que o fogo não se apaga e o bicho não morre. E todos aqueles que não se arrependerem, todos aqueles que não ouvirem o chamado do Senhor Jesus Cristo através da sua palavra, sendo pregada com fidelidade, esses já estarão sentenciados à queda e à morte. Portanto, prostituição aqui neste texto, meus irmãos, trata-se de idolatria, isto é, infidelidade contra Yahvé dos exércitos, o único Deus verdadeiro. E eu posso fazer mais uma vez um repasse para vocês. O que é idolatria? É todas as vezes que você coloca alguém no lugar do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou alguma coisa, pode ser um objeto, pode ser o seu carro, pode ser a sua casa, ou pode ser um ente querido, pode ser um filho ou uma filha, pode ser um pai ou uma mãe que você coloca em primeiro lugar e deixa Cristo de lado. Pode ser um pregador do Evangelho, que você o coloca em um pedestal que nem mesmo ele pediu para ser colocado. É quando você coloca um homem no lugar de Cristo. Então, é apostasia, é rebelião contra Deus. Veja o que diz aqui em Oséias, no capítulo 1, e versículo 2. Vejam bem o que diz aqui, a respeito de prostituição. E Oséias ele é bem claro e afirma que prostituição dentro das Escrituras também é uma metáfora para a idolatria. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Eu vou repetir aqui o que ele disse, E terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então, prostituição, diante de Deus aqui, é uma prostituição mais profunda, além de prostituição física. É uma prostituição espiritual, quando os homens se desviam da palavra de Deus, quando os homens se desviam do Deus verdadeiro e começam a adorar falsos deuses, a adorar ídolos do seu próprio coração, adorar homens que se julgam deuses aqui nesta terra, homens que se julgam uma dita cobertura espiritual. E eu digo para vocês que a única cobertura espiritual que nós temos é a cobertura do Espírito Santo. Não tem homem que possa te cobrir espiritualmente, que possa te valer. Os pastores fazem muito bem quando ensinam a palavra de Deus com fidelidade e edificam as congregações, mas a cobertura espiritual quem vai fazer é o Espírito Santo. Então, pois Babilônia sempre está associada à prostituição e à idolatria.
O irmão John MacArthur, ao comentar esse verso, ele vai dizer o seguinte, prestem atenção, embora o pecado sexual será desenfreado. Então, John MacArthur está dizendo que no fim dos tempos, o pecado sexual seria desenfreado. Ele diz, embora o pecado sexual será desenfreado, a imoralidade que se fala aqui é prostituição espiritual, a falsa religião do anticristo que retrata a infidelidade diante de Deus. Olha a sociedade contemporânea em que nós vivemos, meus irmãos. Há uma tentativa de normalizar o que é errado, há uma tentativa de normalizar o crime, a prostituição, a falta de honra, a falta de valores. Tudo que é correto está sendo desconstruído, porque o ensino do falso profeta já está correndo no mundo. A marca da besta já está sendo implantada nos corações e muitas vezes as pessoas não estão compreendendo, estão esperando que coloquem um chip debaixo da sua pele, mas saiba que isso não vai acontecer, porque o diabo ele trabalha com sutilezas e desta forma a marca da besta é uma marca espiritual, é um falso ensino que está correndo no mundo. Acompanhe comigo novamente o versículo 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. O nosso autor descreve um mundo enlouquecido, meus irmãos, totalmente fora de si e longe de Deus. E João ele atribui essa loucura ao que ele chama aí de vinho da ira de sua prostituição, da prostituição da Babilônia, que, como eu disse, ao meu modo de entender, trata-se de um falso ensino, meus irmãos, que estará correndo no mundo, de um falso ensinamento que estará correndo no mundo nos dias finais, uma ideologia tão suja, tão espúria e diabólica, que terá o poder de mudar a cosmovisão dos homens, ou seja, terá o poder de mudar o modo dos homens enxergar o mundo e enxergar a realidade. E desta forma, será uma tentativa espúria do diabo de desconstruir o que é correto, de desconstruir a verdade. Então, irá corromper os moradores da terra de uma forma tão violenta, meus irmãos, que irá transformá-los em verdadeiros imbecis, em verdadeiros débeis, que não conseguem refletir sobre as coisas simples da vida, que não conseguem enxergar a realidade e que olham para o pecado como se fosse coisas normais. Eles vão olhar de uma forma tão destrutiva que eles vão enxergar o errado como certo e o certo como errado, de modo que eles serão engambelados com o falso ensino do falso profeta e serão feitos eles vão se tornar adoradores da besta, adoradores do anticristo. O irmão Michael Wilcock, ao comentar esse verso aqui, ele vai dizer que o ensino será tão terrível por parte do falso profeta que ele terá o poder de corromper de uma tal forma as pessoas que eles já não terão a capacidade de responder à pregação do evangelho que foi transmitida por meio do primeiro anjo ali no capítulo 14 e versículo 6. Veja o que ele diz aqui, A mensagem deste anjo é que o espírito da Babilônia contaminou todas as nações e, como resultado, os homens tornam-se incapazes de responder ao evangelho pregado pelo primeiro anjo. Aquele anjo que veio pregando o juízo ali da exposição anterior, aquele anjo que veio transmitindo o evangelho eterno, que veio mostrando a palavra de Deus em tempo presente, e muitos o rejeitaram e desta forma não compreenderam o evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nessa exposição ali do versículo 6 eu dizia para vocês, o evangelho é eterno, porque ele não muda, porque ele dura por toda a eternidade, é o evangelho da graça. E desta forma, o que vemos aqui é um quadro claro das nações se embriagando com o pecado e a devassidão, pois tudo começa com a idolatria. Os homens se afastam de Deus e, por consequência do seu afastamento de Deus, eles se afogam na luxúria, na imoralidade sexual, na falta de caráter e depois na criminalidade e toda espécie de pecados, o que resultará na ira divina.
Isso será a justiça divina sendo feita. Então resultará na ira divina e condenação eterna, e deste modo eles vão mergulhar no falso ensino do falso profeta. E, portanto, o que está descrito aqui é o fato de que as nações, nos dias finais, estarão normalizando o pecado, normalizando tudo que é incorreto, e sua atitude abre espaço e legitimidade para o juízo divino. Os homens começam a se afastar de Deus, começam a se afogar na idolatria, começam a se afogar na imoralidade, seja ela aí ética ou sexual, imoralidade de todo tipo, e desta forma eles começam se afastando de Deus. E porque Deus é um Deus justo, Ele terá que condená-los, porque eles deram as costas à verdade, e isso dá legitimidade para o juízo divino. William Barclay, ao comentar esse verso, ele diz algo interessante aqui também, ó. Atrás dessas ideias está o conceito permeante de que o homem ou a nação cuja influência é má, que afrouxa as ataduras da moral, que consegue tornar o vício atrativo, tornar fácil o pecado e difícil a virtude, não escapará nunca da ira vingadora de Deus. Então preste atenção no que Barclay dizia lá no século XX. Ele dizia o seguinte, que toda a nação que afrouxa as ataduras da moralidade, ou seja, do que é correto, e começa a normalizar o pecado, começa a olhar para as coisas erradas como sendo certas, ele estava dizendo, saibam que vocês não vão escapar da ira vindoura, da ira vingadora de Deus, porque Deus é um Deus justo. Portanto, seja homem ou nação, meus irmãos, que normalizem o pecado, como acontece em nossa sociedade, a nossa sociedade atual que luta e milita para criminalizar a moral, virtude e valores, sociedade que tem como único objetivo normalizar a falta de honra, a falta de caráter e a imoralidade sexual. Saiba que esta sociedade, se ela não se arrepender do seu pecado, não restará mais nada para ela, além da condenação eterna. Se não se arrepender de seus muitos pecados, já está sentenciada à queda e ao castigo eterno, à eterna separação de Deus. Hoje, meus irmãos, nós vemos o absurdo da imoralidade no mundo aí. Fala-se de ideologia de gênero, onde pessoas e professores em universidades e em escolas tentam inculcar na mente dos alunos de que já não existe mais homem e mulher, não existe sexo macho e fêmea. Agora você pode ser o que você quiser. E eu digo para vocês, maldita ideologia que corrompe os corações e que corrompe a natureza que foi criada por Deus. Outro absurdo que nós vemos em dias atuais, uma aberração que eu vi recentemente, foi um tal de trisal que eles têm criado aí. E é uma aberração. E por quê? Porque é um tipo de relacionamento espúrio que visa desconstruir o padrão de matrimônio que Deus estabeleceu nas Escrituras, onde ele define que o homem, quando ele completa a idade de se casar, ele deixa os seus pais e ele se une à sua esposa. Então é uma aberração diabólica que eles chamam de trisal, é um relacionamento a três. E recentemente eu vi o relato de um indivíduo que ele estava vivendo com duas mulheres. E essas duas mulheres, por sua vez, anteriormente, elas eram um casal que conheceram esse homem aí em uma academia, em atividades físicas ali, e acabaram se unindo. Então, como eu posso dizer para vocês, anteriormente, esse homem ele era sozinho e conheceu essas duas mulheres, e agora se uniu a elas. E eles se tornaram esse tal de trisal aí. E deste modo, esse tal de trisal é imoral, diabólico e doentio. E sabem por quê? Porque, como eu disse anteriormente, ele desconstrói o padrão de matrimônio que foi estabelecido e definido por Deus nas Escrituras. O trisal é diabólico, ele vem da mente do diabo, e eu posso dizer para vocês que vem do inferno, porque corrompe os corações. Isso tudo aí desconstrói o padrão bíblico de matrimônio e de moralidade. E desta forma, tudo isso tem a ver, meus irmãos, com o maldito feminismo, que vem desconstruindo como eu posso dizer para vocês,
A virilidade do homem tem transformado homens em verdadeiros bananas e colocado as mulheres aí no perfil que são os homens que têm que assumir. Eu não digo que a mulher é menos que o homem, mas cada um tem o seu papel, meus irmãos. A mulher tem o papel dela diante de Deus e diante da sociedade. O homem tem o seu papel também. A obrigação da mulher não é trabalhar para sustentar a sua casa. A obrigação pertence ao homem porque ele é o provedor do lar. A mulher pode auxiliar o homem, pode sim ajudá-lo, mas a obrigação é toda do homem. Quem tem que se acabar de trabalhar, quem tem que viver do seu próprio suor é o homem. Não existe essa aí de dividir aí as dívidas. O homem tem que pagar tudo, tem que suprir tudo, porque é a obrigação dele. Foi Deus quem definiu isso daí. E como dito, a mulher pode sim ajudar, mas a obrigação é toda do homem e não da mulher. Desta forma eu posso concluir aí com mais algumas lições que nós aprendemos com esse texto aqui. Este texto, meus irmãos, ele deixa claro como a água que idolatria seguida de imoralidade, meus irmãos, leva à condenação eterna, seja ela do tipo que for. Idolatria ao próprio ego, idolatria a homens, idolatria a denominações, idolatria ao seu círculo religioso diante de Deus. Idolatria é idolatria e não há pecado grande e pecado pequeno. Transgressão é transgressão, idolatria é prostituição diante de Deus e acabou. Não interessa o que os homens vão dizer, eu posso dizer para vocês, o certo continua sendo certo e o errado vai continuar sendo errado. O errado vai levar as pessoas para o inferno e o que é correto vai levar as pessoas para diante de Deus. E desta forma, prostituição, é idolatria, é um devaneio, uma loucura da mente humana, o ato de colocar a sua fé e a sua devoção em outro ente que não seja o Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu por mim e por cada um de vocês na cruz. E desta forma, prestar adoração a outro Deus que não seja Ele é loucura, é rebelião diante de Deus. E rebelião diante dele gera morte, gera separação eterna do verdadeiro Deus. O que age desta forma, infelizmente, já está sentenciado ao lago de fogo, ao fracasso e à queda. E o que está reservado, meus irmãos, para os idólatras é o inferno e o lago de fogo. Não tem mais nada que resta para eles. Este verso, meus irmãos, mais uma vez o que faz é chamar os ímpios e os pecadores ao arrependimento dos seus muitos pecados, pois traz à memória que há um justo juiz, e por ele ser justo, ele não tolera pecado, e se os homens não se arrependerem de suas heresias, de seus falsos ensinos, da sua imoralidade sexual, da sua loucura pecaminosa e dos seus pensamentos e ideias equivocadas, nada mais restará para eles, além de juízo e condenação eterna. Por isso que eu dizia para vocês, quem comete pecado vai morrer, porque já está sentenciado à morte se não se arrepender do seu pecado. É loucura continuar querendo tapar o sol com a peneira, querer relativizar a verdade. Entenda que Jesus Cristo está chamando e está dizendo, se arrependa do seu pecado, porque o reino dos céus está próximo, o reino de Deus está chegando. Vocês podem me chamar de louco, vocês que ainda vivem no seu pecado, podem me chamar aí de fanático religioso, de fundamentalista, mas eu digo para vocês, se vocês não se arrependerem quando chegar aquele dia do juízo e vocês vão ser condenados ao lago de fogo, vocês vão se lembrar. Houve pastores que nos alertaram, houve pastores que disseram que o pecado gera morte, que o pecado gera condenação. Então não resta mais nada para eles, pois Deus é justo e por ser justo Ele irá condená-los. E igrejas que caíram aí na idolatria, caíram na teologia da prosperidade por meio desses falsos profetas que existem no mundo hoje. Vocês que caíram nas mãos aí de teólogos liberais, teólogos que relativizam a verdade, e vocês que estão nas mãos aí de teólogos progressistas e coachings, vocês devem se voltar para a palavra de Deus, devem se voltar para as escrituras sagradas, devem se voltar para igrejas que são verdadeiramente bíblicas, que ensinam este livro aqui, porque se você ficar enredado em falsos ensinos, a condenação
o pecado já está à porta e a condenação eterna já está à espreita. Então vocês devem se voltar para a Bíblia, para Cristo e para uma verdadeira devoção, para uma igreja que tem Jesus Cristo como centro, como a sua cabeça, como seu orientador, como seu provedor, como seu redentor e como seu Senhor. Você não deve estar em igrejas aí que adoram o apóstolo, ou que adoram o profeta, ou que adoram a própria denominação, como é o caso da CCB. Não, você tem que pertencer a uma igreja que adora a Jesus Cristo para sempre, uma igreja que foi redimida pelo sangue do Cordeiro, uma igreja que segue os preceitos bíblicos. E por fim, eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que esse verso aqui, esse texto que nós estamos meditando hoje, ele não é só chicote, ele não é só condenação. Esse verso nos traz esperança. Ele traz esperança para nós como igreja militante, pois nos mostra mais uma vez que a justiça divina vai ser feita. Pois o juízo declarado aqui para o império do mal é uma sentença completa e definitiva, pois é dito que Babilônia ruiu e já está derrotada. E isso nos mostra que mesmo em meio a tantas turbulências, que mesmo em meio a tantos problemas, a tantas frustrações, a tantos pecados que nós temos que enfrentar todos os dias, tantos falsos ensinadores, no meio de tanta perseguição, ódio contra Cristo e ódio contra nós, ódio contra a igreja, investidas e ataques do diabo que deseja destruir a igreja verdadeira, ele sempre será um derrotado e a igreja do Senhor Jesus Cristo será vitoriosa. O mal não prevalecerá. O inimigo que perseguiu, matou e martirizou a igreja durante séculos, ele está derrotado. Enfim, será destruído. E tudo isso, meus irmãos, irá cooperar para o bem, mas daqueles que amam a Deus, daqueles que creem em sua palavra. Por isso eu quero dizer para vocês, não importa, meus irmãos, quantas lutas, quantas provações, quantos enfrentamentos com o diabo nós tenhamos, quantas lágrimas e quanto sangue nós tenhamos que derramar, nada disso deve ter poder para nos fazer esmurecer na fé. Nós devemos ser investidos do poder do alto, devemos entender que a palavra de Deus ela é suficiente para nos suprir em meio a trevas, em meio à escuridão, no meio deste mundo depravado. Você deve confiar em Cristo e saber que a palavra de Deus é suficiente para você, para te alimentar. Então, devemos ser resilientes. Temos um Deus que é todo-poderoso e todo-suficiente, por isso se apegue a Ele, clame por Ele, pois somente Ele pode nos valer diante de tanta corrupção que está no mundo, diante de tanta sujeira, diante de tanta desconstrução. Só Ele pode nos valer diante das investidas de Satã. Tenha fé. Coloque toda a sua confiança nele, pois o mais é ele quem vai fazer. Coloque todos os seus problemas diante de Deus em oração e saiba que Ele é apto para resolver. Todas as frustrações que você tenha, entregue nas mãos de Deus, pois Ele é apto para resolver os seus problemas. É com Ele que nós devemos abrir o nosso coração e desta forma veremos que tudo isso que eu falei, meus irmãos, toda a dor, todo o sofrimento, toda a perseguição, todo o embate do diabo, tudo isso vai cooperar para o bem, mas como dito, daqueles que creem mesmo no meio da dor, do sofrimento e das mazelas desta vida. E por fim, receberemos a eterna glorificação, receberemos a vida eterna, e como o apóstolo Paulo dizia, a nossa fé não vai ser envergonhada. Abra comigo em Filipenses, no capítulo 1, de versículo 12 ao 20. Com isso já estarei aí caminhando já para o fim dessa exposição. Então aqui, no capítulo 1 de Filipenses, do versículo 12 até o 20, o apóstolo Paulo ele diz assim, podemos ler até o 21, ele diz assim, quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram antes têm contribuído para o progresso do Evangelho. E o apóstolo Paulo ele vai começar a expor aqui que tudo o que aconteceu com ele, toda a perseguição dos judeus, os açoites romanos que ele tomou, as prisões,
todos os naufrágios, todas as dificuldades que ele passou, tudo cooperou para o progresso do Evangelho. Ele disse: o Evangelho foi pregado por meio da minha tribulação, por meio do meu sofrimento. E o verso 13 ele diz: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Então, por meio ali de suas cadeias, de suas prisões, o Evangelho se tornou conhecido. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. E o fato de Paulo ter sido preso, de Paulo ter sido ali levado pela guarda pretoriana, fez com que os irmãos daquela época ficassem mais desinibidos, ficassem mais convictos da pregação do Evangelho e começassem a espalhar a palavra de Deus. Então percebam, os problemas fazem parte da vida cristã, e tudo isso que Paulo estava passando ali cooperou para que o Evangelho fosse pregado e fosse difundido. E ele segue, aqueles contudo pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulação as minhas cadeias. E ele diz: todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Ele fala: não importa, o que importa é que Cristo está sendo pregado e eu vou me regozijar por isso, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então entenda, meus irmãos, não importa quantas frustrações, quantos problemas, quantas tristezas, quanta dor, quanta lágrima derramada ou sangue derramado, o que importa é que nós estamos cooperando para a propagação do Evangelho. O que importa é que a palavra de Deus seja pregada. O que importa é que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo seja exposto e que pessoas sejam edificadas pela palavra de Deus. E eu posso dizer para vocês, como o apóstolo Paulo, entenda, meus irmãos, sejam como ele. Entendam que a sua fé não vai ser envergonhada se você depositar toda a sua confiança no único Deus verdadeiro. Ele vai te suprir, ele vai cuidar de você, ainda que em meio às tribulações, ainda que em meio ao tormento. Então seja como o apóstolo Paulo, entenda, sua fé não será envergonhada, pois em tudo que eu e vocês passarmos aqui nesta terra, o nome do Senhor Jesus Cristo vai ser engrandecido, vai ser glorificado. E por fim nós poderemos gritar: Maranata, ora vem Senhor Jesus, e poderemos glorificar eternamente o seu nome. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Deus eterno nos abençoe grandemente.